Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Eu venho hoje aqui para dar início ao nosso trabalho de cromatografia líquida de alta eficiência, conhecido como HPCL, ministrado pelos discentes Alessandro Oliveira Preto, Gabriel Soares da Silva, João Vitor Rodrigues da Silva, Leonardo Cardoso do Nascimento, eu, Maria Fernanda Cardoso, Mariane Cristina Cândido da Silva e Vitor Marinello Souza. Ministrado também pela docente Flaviane Aparecida de Souza, no curso de Engenharia Agronômica, na matéria de Química Analítica. Meu nome é Mariane e agora eu vou falar o que é a cromatografia líquida. A cromatografia tem como princípio básico a separação de determinadas misturas, utilizando dessa forma duas fases, uma móvel e a outra estacionária. A fase móvel pode ser constituída por uma substância líquida ou por um gás, e já a fase estacionária é composta por um líquido ou um sólido. A cromatografia líquida de alta eficiência faz parte do grupo de classificação de cromatografia colunar. E essa técnica cromatográfica normalmente é empregada em amostras de alimentos, água, solo, sangue, urina e entre outros. Ela tem a capacidade de realizar separações e análises quantitativas de uma grande quantidade de compostos, presente em vários tipos de amostra. A escala de tempo de poucos minutos, com alta resolução, eficiência e sensibilidade. O equipamento para a realização desse tipo de cromatografia é denominado cromatógrafo líquido, que é constituído por vários sistemas, sendo eles sistema de reservatório de fase móvel, sistema de bombeamento de fase móvel, sistema de injeção, sistema analítico, que é constituído pela coluna cromatográfica, sistema de detectação e sistema de equação de registro de dados. Eu sou a Mariane e agora vou falar de alguns equipamentos utilizados na cromatografia. Temos a bomba de cromatografia. É a técnica que consiste no bombeamento de um solvente líquido pressurizado, contendo uma mistura que passa através de uma coluna preenchida com algum material solvente. Temos também um detector. Um detector cromatográfico é um dispositivo conectado logo após a coluna cromatográfica, que, quando em contato com os analíticos presentes no eluente, emite sinais elétricos que são registrados em forma de picos. E também temos a coluna. A coluna para a cromatografia líquida mais comum é a coluna de fase reversa, que utiliza sílica ou polímeros como material de suporte, e sua superfície é quimicamente modificada por compostos apolares, sendo os hidrofóbicos, que irão interagir com uma fase móvel. Oi, eu sou a Maria Fernanda e eu vou falar sobre a aplicação do HPCL. A, a técnica é muito utilizada em análise de compostos não voláteis ou instáveis no caso de termicamente, onde a cromatografia gasosa ela não pode ser utilizada. Aí entra a parte de cromatografia líquida. O campo de aplicação é vasto, principalmente em indústrias farmacêuticas, porque 80% dos compostos, no geral, eles apresentam essas características de compostos não voláteis, instáveis termicamente, no caso, vai precisar a aplicação do HPCL. É muito utilizado nas indústrias farmacêuticas, porque quantifica os insumos farmacêuticos e também medicamentos. Doseia impurezas e produtos e a degradação de matérias-primas. A aplicação do HPCL ela é feita em duas fases. A primeira é a fase móvel, correta, e a segunda é uma fase estacionária conveniente. Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra e eu vou falar sobre fases da cromatografia líquida. Na cromatografia líquida, existe um sistema composto por duas fases, uma fase móvel e outra fase que ela é denominada de estacionária. Na fase estacionária, podem ser utilizados compostos sólidos ou líquidos. Os sólidos normalmente são substâncias absorventes,
tais como sílica, carvão ativo e etc., que se encontram empacotadas em uma coluna, a qual é atravessada pela fase móvel. Nesse caso, a base para a separação de misturas é chamada de absorção. Já o composto líquido da fase estacionária é denominado de película delgada, sendo que, nesse caso, a base de separação de misturas é denominado de partição. Na fase móvel, emprega-se uma mistura de alguns solventes, por exemplo, metanol, acetonitrila e água, sendo que essa mistura ela é denominada de eluente. Normalmente, para a fase móvel, existem alguns critérios quanto aos solventes, por exemplo, o grau de pureza dos solventes, a baixa viscosidade, a dissolução de amostra sem perda dos compostos e polaridade adequada para a realização da separação dos componentes da amostra. Quanto à eluição de compostos, é importante a gente ressaltar que existem dois tipos de eluições. A isocrática. E o que é a isocrática? É a composição da fase móvel. Ela se apresenta constante durante todo o processo de análise e normalmente se utiliza um tipo de solvente. E também a gradiente, que é a composição da fase móvel, que pode ser alternada durante a realização da análise. Bom dia, meu nome é Vitor e eu vou estar falando a respeito do artigo meu, vai tratar sobre determinação de quantidade de tanino em três espécies de Streptozotrodon, que é conhecido como barbatimão, por cromatografia líquida de alta eficiência. O objetivo do trabalho é desenvolver um método de separação e determinação de tanino presente em extratos de três espécies de barbatimão, devido ao potencial farmacológico do mesmo. As três espécies avaliadas de estrifinodendron são estrifinodendron adstringe, estrifinodendron polyphyllum, estrifinodendron ovatum. Agora eu quero destacar os seus potenciais farmacêuticos. Atividade antimicrobiana, cicatrizante, antiúlcera, antioxidante, anti-inflamatória. Materiais e métodos utilizados. Foi coletado cascas das três espécies de barbatimão. Com relação à preparação dos extratos, eles foram obtidos por turboextração, filtrados e evaporados. Com relação aos solventes e outros materiais utilizados, quero destacar que foram usados para o preparo da fase móvel a acetonitrila, o ácido trifluoroacético e a água ultrapurificada. Usados como padrão externo o ácido gálico e a galocatequina. Usados para a extração em fase sólida, cartuchos extrata. Já a fase móvel e as amostras foram filtradas através de membranas. Equipamento e condições cromatográficas. Foi empregado cromatógrafo a líquido Gilson modelo 321. Para análise da especificidade foi empregado cromatógrafo a líquido Varian ProStar 24. O sistema de controle foi realizado pelo software Strain Control Varian Star. Foi feito o preparo das amostras para análise por cromatografia líquida de alta eficiência.
A curva analítica da galotequinina e da ácido gálico foram obtidas da seguinte maneira. Em um balão volumétrico foram dissolvidos 3,8 mg de galotequinina em metanol água 50-50. E a partir desta solução foram realizadas diluições para obter as outras concentrações para formar a curva analítica da galotequinina. Já para formar a curva analítica de ácido gálico, foram dissolvidos em um balão volumétrico 10 mg de ácido gálico em metanol água 50-50. E a partir desta solução foram realizadas diluições para obter as outras concentrações. As concentrações nas amostras foram calculadas através da curva de regressão linear dividida pela equação linear y igual a x mais b e posteriormente os dados foram representados graficamente. Parâmetros de validação utilizados foram especificidade, linearidade, limite de detecção e limite de quantificação, precisão intracorrida, repetibilidade e precisão intermediária, precisão intercorridas e análise estatística. Oi, gente, bom dia ou boa tarde. Meu nome é João Vitor e a minha parte vai ser... Eu vou estar falando sobre a figura 1 que vai mostrar o perfil cromatográfico e os perfis cromatográficos obtidos apresentam-se simétricos e com boa resolução na linha base, visível no gráfico. E as curvas analíticas para os padrões de ácido gálico e galotequina estão representadas na figura 2 e 3. A figura 2 mostra o gráfico de curva analítica do ácido gálico. A figura 3, o gráfico da curva analítica da galotequina, com os valores. E os resultados de repetibilidade de cada extrato está na tabela 1. E também na mesma tabela é possível observar, fazer a comparação entre as espécies. E através da tabela 2 dá para acompanhar também os resultados de precisão intermediária de cada extrato. Está demonstrado isso na tabela 2. E conclui-se que o método de separação otimizado permitiu a determinação do ácido gálico e da galotequina. E em vista dos estudos obtidos, a metodologia aplicada demonstrou potencial para aplicação em outros extratos vegetais. Olá pessoal, meu nome é Leonardo. Eu vou estar falando um pouco sobre o artigo Teor de carotenoides em mamão e pêssego determinados por cromatografia líquida de alta eficiência. De alguns anos para cá, a população mundial teve a visão de que alimentos não são somente para nutrir, mas também para oferecerem compostos ou elementos biologicamente ativos que proporcionam benefícios adicionais à saúde. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios desse estudo. Além da atividade provitamínica A de alguns carotenoides, outro efeito benéfico à saúde tem sido atribuído a esses compostos, provitamínicos ou não, tais como aumento da resposta imune, a redução de riscos de doenças degenerativas como câncer, degeneração muscular, catarata e doenças cardiovasculares. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais que foram usados para esse estudo. Foi usado 5 lotes de cada um dos cultivares de mamão e dos cultivares de pêssego. Agora eu vou falar um pouco sobre o método usado. Foi feita a extração e sabonificação da polpa da fruta. Após isso, foi feita a obtenção de padrões.
Os padrões foram isolados seguindo as etapas descritas por Kimura e Rodrigo Yamaha. A identificação. Os cartórios foram localizados no cromatogramas pelo tempo de retenção de obtenção na região visível. Depois disso foi feita a qualificação e, depois disso, foi analisadas as condições cromatográficas. Olá, gente. Eu sou o Gabriel e darei continuidade ao trabalho, apresentando para vocês de início nossos resultados e discussões. Bom, os gráficos abaixo apresentam um cromatograma típico dos carotenoides de cada cultivar. Eles foram identificados por Kimura e colaboradores. Aqui temos o gráfico do mamão Formosa e do mamão Sunrise, ambos com a identificação dos picos sendo denominada por número 1, monoepoxi e beta-criptoxantina, número 2, beta-criptoxantina, número 3, cis-beta-criptoxantina, o 4, licopeno, número 5, cis-licopeno e número 6, beta-caroteno. Agora temos os gráficos do mamão Golden e do pêssego diamante. A identificação dos picos do mamão Golden continua sendo a mesma do Sunrise e do Formosa. Já a do pêssego diamante ficou como número 1 sendo denominado violachantina, número 2 cis-violachantina, número 3 criptoxantina, número 4 cis-beta-criptoxantina e número 5 beta-caroteno. Aqui temos o pêssego coral e o pêssego xiripá, ambos com a identificação dos picos denominada número 1 violachantina, número 2 beta-criptoxantina e número 3 beta-caroteno. Conclusão. Falando sobre as variedades do cultivar de mamão pesquisados, bom, eles contêm licopeno e caroteno como principais carotenoides, sendo o licopeno majoritário. Os 3 cultivares de mamão analisados têm carotenoides bem próximos entre si. Agora sobre os cultivares de pêssegos analisados, eles contêm criptoxantina, caroteno, violachantina como principais carotenoides, sendo o criptoxantina majoritário. As variedades do pêssego coral e xiripá têm composição de carotenoides muito semelhantes, mas com teores muito abaixo aos encontrados no cultivar de pêssego diamante. Gente, essas são as nossas referências bibliográficas e eu agradeço imensamente a atenção de todos. Obrigada por vocês tirarem um tempinho para aprender um pouquinho mais com a gente. Agradeço de coração.